Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série Economia sem Economiquez e hoje eu vou estar comentando a respeito novamente do IPCA, tá? Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele basicamente é a inflação no Brasil, tá? Ele mede a inflação no Brasil, só que hoje eu vou estar comentando sobre o efeito prático, tá? Do IPCA. Eu estou aqui na calculadora do Cidadão, que é uma calculadora que está no site do Banco Central. Se vocês quiserem acessar, é só digitar no Google lá, calculadora do Cidadão, Banco Central. Pronto, já vai aparecer essa calculadora aqui. E ela facilita bastante o nosso cálculo, porque a simulação que eu vou fazer aqui é a seguinte: quanto você precisa ter hoje para comprar a mesma coisa que você comprava lá no ano 2000 com R$ 100, tá? Então, assim, aqui tá, eu vou selecionar o índice que eu quero, que no caso é o IPCA, a inflação. Aqui eu vou colocar a data inicial da minha simulação, tá? Que é o janeiro do ano 2000 aqui. Aqui a data final, que vai ser fevereiro de 2018. 18 anos aí que passou. E aqui eu vou colocar R$ 100, tá? Que no ano 2000 eu comprava um determinado item. Agora, quanto eu precisaria ter hoje para comprar o mesmo item? Vamos fazer essa simulação clicando em corrigir o valor, tá? Quero mostrar para vocês o poder, né, que a inflação tem de corroer o valor de uma determinada moeda. Repare aqui nessa simulação, data inicial janeiro de 2000, data final fevereiro de 2018, o valor de R$ 100. Quando eu corrijo pela inflação IPCA, repara que o meu R$ 100 corrigido pela inflação, hoje ele valeria R$ 311,39. Ou seja, aquele item que você comprava no ano 2000, para você comprar o mesmo item hoje, em média você teria que gastar R$ 311,39 e não mais os R$ 100 do ano 2000. Eu queria mostrar isso para vocês terem a ideia, né, da percepção de quanto nossa moeda desvaloriza ao longo do tempo. Não adianta guardar aqueles R$ 100 em uma aplicação ou então em casa os R$ 100, porque você precisa fazer com que o seu dinheiro pelo menos acompanhe a inflação e remunere você até um pouco mais do que a inflação, acima da inflação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da poupança, tá? No ano de 2015, a poupança ela perdeu para a inflação. A inflação estava em torno de 10% ao ano. A poupança estava pagando 8% ao ano. Então, você pode até ter ganhado dinheiro, ganhar você ganhou, só que o aumento dos preços, né, a inflação foi ainda acima do seu rendimento. Né? Se a inflação foi 10%, a poupança foi 8%, então a inflação acabou ganhando da sua aplicação financeira, ou seja, você não conseguiu preservar o poder de compra, por mais que você tenha tido rendimento, seu rendimento não foi suficiente para ficar acima da inflação, então teoricamente você perdeu dinheiro. E aqui nesse vídeo também eu quero comentar a respeito da composição, né, do índice IPCA. Repare as categorias principais que o IBGE, quando ele vai calcular. Lembrando que o IBGE ele calcula todos os meses o IPCA, tá, com base em famílias das principais capitais brasileiras e que tem remuneração de 1 a 40 salários mínimos. Tá? Então, repare aqui as principais categorias que o IBGE considera: alimentação, transporte, habitação, saúde, vestuário, comunicação, educação. E olha o peso que a alimentação tem no cálculo que o IBGE faz. Transporte também é outro que tem um peso bem grande. Habitação no caso aqui é conta de água, luz, gás. Né? Aqui alimentação, arroz, feijão, o pão. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha esse índice geralzão, que é o IPCA, né? Porque o IPCA basicamente ele é publicado com base em uma média nacional, tá? Por exemplo, vou te mostrar aqui que cada cidade pesquisada, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem a sua própria inflação. Olha aqui, a inflação da cidade de São Paulo. Olha aqui, a inflação da cidade do Rio de Janeiro. Então, cada local tem a sua própria inflação, mas no final, o IBGE pega todos esses valores aqui e faz uma média. Por isso que a inflação em 2017 foi 2,95%. Porque o IBGE pegou todo o cálculo que ele fez, com base em todas as cidades, principais cidades, né, que ele pesquisou, e chegou numa média que foi 2,95%. É claro que, por exemplo, nesse cálculo aqui que o IBGE faz da alimentação, entra diversos itens. Por exemplo, o pão, café, leite. Por exemplo, se a sua família não consome esse tipo de item, pão, café, leite, então a inflação da sua família é diferente. Não é, por mais que tenha sido 2,95% ao ano, né, a inflação do ano passado, tem alguns itens que fazem parte do cálculo do IBGE e que você não consome. Por exemplo, educação. De repente você não está estudando nesse momento. Então, a inflação
que o cálculo, né, que a educação tem base, né, o peso da educação, da categoria educação, não faz muito efeito nas suas finanças, não faz muito efeito nos seus gastos. Então a inflação da educação não impactou muito você. Entendeu? Então cada família tem a sua própria inflação. Mas o IBGE, é claro, faz uma pesquisa com várias famílias brasileiras e chega numa média. É simples assim. Basicamente é isso que ele faz todos os meses, tá? E obviamente é interessante a gente saber o valor que está a inflação naquele mês ou naquele ano, porque várias aplicações financeiras são remuneradas com base no IPCA. Por exemplo, tem diversos CDBs, né, que são baseados no IPCA. Por exemplo, um CDB que paga 10% ao ano mais IPCA. O que significa isso? São 10% ao ano mais os 2,95% que foi no ano passado. Ou seja, esse CDB estaria pagando no ano de 2017, pagou 12,95% ao ano. É mais ou menos essa é a ideia, entendeu? Por exemplo, tem LCI, LCA também que se baseia no IPCA. Então é interessante a gente estar sabendo como funciona o IPCA, é interessante saber o valor do IPCA, para a gente entender a remuneração que a gente vai receber ao longo do tempo. Títulos públicos, o Tesouro IPCA, por exemplo, ele se baseia no IPCA também, para remunerar as pessoas que possuem os títulos públicos. Tem título público pagando ali 5% ao ano mais IPCA. O que significa? São 5% ao ano que ele vai te pagar de rentabilidade real, ou seja, acima da inflação, mais os 2,95%. No ano de 2017 foi assim, entendeu? Então o IPCA, ele, obviamente, varia ao longo do tempo, tá? Então, por isso que é garantida essa rentabilidade de, por exemplo, no título público Tesouro IPCA, um exemplo, obviamente, 5% ao ano mais IPCA. A inflação pode subir, 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 mas você está garantindo que você vai receber a inflação mais os 5%, nesse exemplo que eu estou falando. Ou seja, você tem 5% garantido acima da inflação. Isso chama rentabilidade real. Então é importante a gente saber como funciona o IPCA, o que é o IPCA, como ele é composto. Então basicamente é isso. Essas são as principais cidades que o IBGE, né, pesquisa, essas famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e analisa os custos, né, dessas famílias com diversas categorias aqui. E repare que o peso que São Paulo tem, que Rio de Janeiro tem no cálculo do IPCA. Belo Horizonte também. Enfim, basicamente é isso nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham compreendido um pouco mais do que significa, o que representa o IPCA, tá? Que é extremamente fundamental a gente entender isso daí. E, obviamente, sempre buscar aplicações financeiras que remunerem acima da inflação, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado com poupança, enfim, e outras aplicações financeiras que remuneram muito baixo e às vezes perde para a inflação, que é o IPCA. Legal? Então continue acompanhando essa série, compartilhem, se inscrevam no canal e vamos junto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.